Olá, sou seu irmão em Cristo Francisco Brito, levando a palavra de Deus até o seu lar, desejando a você e a sua família a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar, que a proteção divina esteja sobre você e sobre toda a sua família. Venho mais uma vez trazer a palavra de Deus para o seu lar. Nessa oportunidade gostaria de trazer uma reflexão fundamentado na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 25, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês têm voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 25, a palavra de Deus chama Jesus de dois nomes, de dois títulos. Chama Jesus de pastor e chama Jesus também de bispo das nossas almas. Por que a palavra de Deus chama Jesus de pastor e bispo das nossas almas? Em outras partes da palavra de Deus também, a palavra de Deus vem nos chamar, vem chamar a Jeová, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso pastor. Quando no Salmo 23, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 23, versículo 1. Trazendo para o Novo Testamento, a palavra de Deus também nos chama Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso pastor, quando ela nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 e 11, onde ela diz que o ladrão, que é o diabo, só veio para roubar, matar e destruir. Enquanto isso, Jesus veio para que tivéssemos vidas e a tivéssemos com abundância. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então veja aí que tanto Jeová, Deus Pai, Pai de Jesus, é chamado de nosso pastor na Bíblia, como no Novo Testamento, Jesus Cristo, Filho de Jeová, o Filho de Deus Todo-Poderoso, também é chamado de pastor. Portanto, quando a Bíblia aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, chama Jesus de nosso pastor, quer dizer que Jesus e que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus e seu Pai Jeová, Jesus e nosso Deus Todo-Poderoso, é quem deve pastorear a nossa vida. O que é que o pastor faz? Ele pastoreia as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Da mesma forma, Jesus, Deus, é quem deve pastorear a nossa vida, é quem deve dirigir a nossa vida. Deus deve ser aquele que cuida de nós, que apacenta-nos. Deus quer apacentar você, apacentar a sua família, cuidar de você, cuidar da sua família, lhe ajudar a enfrentar os problemas da vida, lhe ajudar a enfrentar as lutas que a gente geralmente tem nesta vida. Lutas, doenças, são tantos os problemas e as tribulações que às vezes nós temos que enfrentar. E Jesus Cristo quer nos ajudar. Por isso que 1 Pedro 2 e 25 apresenta Jesus como o nosso supremo pastor. Ele é o pastor que quer nos apacentar. Ele é o nosso bom pastor que quer nos apacentar, quer apacentar nossa família, quer cuidar de nós, quer nos ajudar a vencer as lutas, nos ajudar a vencer as angústias. São tantas as pessoas que tiram sua própria vida, porque estão cheias de angústia, porque não estão suportando as lutas da vida, as batalhas da vida. Mas Jesus Cristo, Ele lhe chama para lhe abraçar, para lhe apacentar. Jesus Cristo quer ser o pastor da sua vida. Quer ser o pastor que apacenta a sua vida, assim como um pastor apacenta as suas ovelhas. Jesus quer lhe apacentar, apacentar a sua família, cuidar de você e cuidar da sua família. Por isso aqui em 1 Pedro, chama Jesus de pastor e bispo. Irmão, o que significa bispo? Pastor, talvez você já tenha entendido que pastor significa que Jesus quer pastorear a nossa vida, cuidar de nós, nos apacentar. E bispo? Por que aqui em 1 Pedro 2 e 25 chama Jesus também de bispo? Diz que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. A palavra bispo vem de uma palavra até engraçada, uma palavra que o nosso linguajar, a nossa língua portuguesa é uma coisa. A língua grega é outra coisa totalmente diferente. Os outros idiomas, mundo afora por aí, são totalmente diferentes, né? Então, bispo em grego significa episcopos, né?
Talvez até você ache engraçado essa pronúncia, né? Episcopos, né? Parece que você está falando de um copo, né? Mas episcopos é o original desta palavra bispo. E significa dirigente, aquele que dirige, aquele que preside, aquele que lidera. Então, quando a Bíblia aqui, 1 Pedro 2,25, chama Jesus de pastor e bispo das nossas almas, está chamando Jesus de aquele que quer nos apacentar e dirigir a nossa vida. A palavra bispo significa dirigente. A palavra bispo vem de episcopos no grego e significa dirigente, aquele que dirige. Então Jesus Cristo ele quer nos apacentar, apacentar-nos como pastor, mas ele quer também dirigir a nossa vida como o nosso bispo, como aquele que quer estar na frente da gente, quer estar na nossa frente, quer dirigir a nossa vida. Então Jesus é nosso pastor e bispo, ou seja, como pastor ele quer nos apacentar, mas como bispo ele quer dirigir a nossa vida, ele quer dirigir a sua vida. Quando nós dizemos assim que somos donos do nosso próprio nariz, não, eu sou dono do meu próprio nariz, da minha vida mando eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, ninguém manda em mim. Quando você recusa se curvar diante de Deus, isso traz grandes tristezas e sofrimento para a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que não é do homem o dirigir os seus próprios passos. Ou seja, quem deve dirigir a nossa vida para que nós sejamos felizes é Deus, é Jesus. Jesus é quem deve ser o bispo, ou seja, o dirigente, o líder da minha vida e da sua vida. Nós devemos nos submeter a Deus, humildemente, e deixar que Deus guie a nossa vida. Quando nós deixamos, quando nós permitimos, quando nós abrimos o nosso coração para que Jesus seja o nosso pastor, aquele que apacenta a nossa vida. Quando nós também abrimos nosso coração para que Jesus seja o nosso bispo, aquele que dirige a nossa vida, aquele ao qual nós vamos seguir as suas orientações, registradas na sua santa palavra, aí sim nós somos realmente felizes, abençoados, a nossa família vai bem. E quando eu falo felizes, quando eu falo em ser abençoado, eu não me refiro nem a questões materialistas. Eu não estou querendo dizer que se você deixar Jesus Cristo ser o pastor e o bispo da sua vida, você agora vai se tornar uma pessoa rica, um milionário, vai morar em apartamento de luxo. Não. Mas você vai ser rico das coisas mais valiosas desta vida, que é rico de paz, de alegria, de felicidade, de esperança da vida eterna, de esperança de uma vida além desta vida. Meus amigos, quantas pessoas, no momento em que você está me ouvindo aqui, mesmo com o bolso cheio de dinheiro, morando em apartamento de luxo, mas carcomidas pela depressão, pela crise de ansiedade, pelo desejo do suicídio. Essas pessoas, eu tenho certeza que se Deus, não é uma comparação, se Deus chegasse para elas e dissesse: escolha, você viver uma vida de paz, mas dentro de uma casinha de taipa. Você sabe o que é uma casa de taipa? É uma casinha de vara com barro, né? Que o cearense entende bem o que é isso. Nós, cearenses, entendemos bem o que é isso. No sertão do Ceará tem muitas essas casinhas. Pois saiba que muitas pessoas que vivem carcomidos pela angústia, pela depressão, pela crise de ansiedade, pelo desejo de suicídio, se Deus aparecesse para elas e dissesse: escolha, você vai morar numa casinha de taipa, mas cheio de felicidade, ou você continuar rico, mas carcomido pela depressão, escolha. Eu acredito verdadeiramente, eu tenho certeza que essa pessoa iria escolher morar numa casinha de taipa, mas com o coração cheio de alegria, de felicidade, do que estar morando numa mansão com desejo de se matar porque não aguenta mais a depressão. Quantos artistas não morreram carcomidos pela depressão? Whitney Houston, né? O astro do pop, Michael Jackson e muitos outros aqui eu poderia citar. Pessoas milionárias, mas carcomidas pela depressão, pela angústia, não sentiam felicidade, não tinham uma vida. Então isso é prova de que o nosso bem mais precioso, as coisas mais valiosas, não são as coisas materiais, mas são os valores e as coisas espirituais. Aí é que está realmente o tesouro
principal. Aí é que esses são os tesouros realmente valiosos para nós. Então, quando eu digo que se você deixar Jesus ser o pastor e bispo da sua vida, você vai viver uma vida abençoada, eu me refiro a valores espirituais. Eu me refiro no sentido espiritual. Seu coração cheio de paz, sua vida cheia de alegria, uma esperança além, a presença de Deus na sua vida, dando realmente razão ao seu viver. Deixa Jesus ser o pastor e bispo da sua vida. Deixa Jesus ali apacentar você e sua família e dirigir a sua família. E você vai ver o que realmente é felicidade. Felicidade, paz e alegria e esperança só em Jesus Cristo.